Bem, o nitrogênio ele é um dos 6 elementos que estão mais presentes dentro das moléculas orgânicas, né? E eles vão ser muito importantes porque vão estar presentes em vários tipos de moléculas extremamente importantes, tanto para animais como para plantas, micro-organismos, seres vivos no geral, né? O primeiro exemplo aqui, nos aminoácidos, né? O nome já está dizendo, amino, ele vem dessa forma amina, que é uma das formas que o nitrogênio é encontrado, associado a hidrogênio. Também está presente aqui nos ácidos nucleicos, nas bases nitrogenadas, né? Já está dizendo, nitrogenado porque tem nitrogênio. Nos hormônios vegetais aqui, nos exemplos, a auxina, ela tem o nitrogênio, e aqui a citocinina, que também tem bastante nitrogênio aqui nela. Também a clorofila, né? Essa estrutura da clorofila vai ter esses 4 nitrogênios aqui ligados ao magnésio. Então dá para ver que é um elemento extremamente importante, né? Porém, ao contrário dos demais, que tem uma absorção relativamente fácil, o jeito que os organismos conseguem são bem mais fáceis, né? Tipo, no carbono, geralmente consegue através das formas orgânicas ou nas formas inorgânicas, como o gás carbônico, né? O CO2. Hidrogênio e oxigênio pode conseguir tanto pela água ou o gás, o próprio gás oxigênio, né? O2, ele também consegue. Fósforo geralmente se consegue na forma de fosfatos e o enxofre na forma de sulfatos, né? Porém, o nitrogênio ele é um pouco mais complexo, a forma de obtenção dele. Em termos de percentual, o nitrogênio ele é bastante abundante, principalmente na atmosfera, né? Nas condições normais de temperatura e pressão, o nitrogênio ele vai estar na sua forma diatômica, ou seja, com dois átomos, N2, formando o gás nitrogênio, né? Que compõe cerca de 78% da atmosfera, como dá para ver aqui. O resto seria o oxigênio, o gás carbônico e os demais gases que podem ser encontrados, né? Esse nitrogênio na forma gasosa, ele está nessa forma de ligação tripla, que é uma ligação covalente, é uma das ligações químicas mais fortes que existem. Isso confere ao gás nitrogênio ele ser extremamente inerte, ou seja, ele não reage com praticamente nada. Dessa forma, tendo esse percentual tão grande na atmosfera, da mesma forma que a gente respira o gás nitrogênio, ele sai sem influenciar em nada dentro do corpo, né? Então, para quebrar essa tripla ligação é necessária uma grande quantidade de energia, que, por exemplo, ela pode ser fornecida em relâmpagos, que ocorrem naturalmente. Espontaneamente pode ocorrer um relâmpago e ele vai atingir uma molécula de nitrogênio, do gás nitrogênio, quebrando essa tripla ligação. No que quebra essa tripla ligação, vai formar um radical, ou seja, um nitrogênio que está livre querendo reagir com qualquer coisa que tiver pela frente, né? Geralmente ele vai reagir com oxigênio, formando óxidos de nitrogênio, que geralmente são nitrito, que é o NO2-, e o nitrato, que é o NO3-. Essas são as formas naturalmente formadas a partir desse tipo de reação de quebra da tripla ligação através desses relâmpagos. Tanto o nitrito como o nitrato eles são solúveis, então eles vão chegar no solo através da chuva, por exemplo, né? Isso é um tipo de fixação do nitrogênio, uma fixação que a gente pode chamar de fixação física. Porém, também tem a fixação biológica, já que a fixação física ela não representa a maioria do nitrogênio que é fixado na natureza. Então, esse outro tipo é a fixação biológica, que é feita através dessas bactérias. Bactérias que a gente chama de fixadoras de nitrogênio ou diazotróficas, né? Tem esse nome por causa do diazoto. Azoto é um outro nome para o nitrogênio, né? Geralmente essas bactérias são do gênero Azotobacter. E o que elas vão fazer é pegar o nitrogênio atmosférico, ou seja, o N2, e convertê-lo em amônia, que é uma forma que pode ser absorvida pela maioria dos seres produtores, né? Para isso, ela vai utilizar de uma enzima, na verdade é um complexo enzimático chamado de complexo nitrogenase, que vai ter, já que é um complexo, né? Então ele vai ter duas enzimas, que é uma ferroproteína e uma molibdênio-ferroproteína, né? E através dessa enzima, que o nitrogênio, N2, juntamente com 8 prótons, 8 elétrons e 16 ATP, exatamente, são 16 ATP, justamente porque para quebrar a tripla ligação é necessária uma grande quantidade de energia, né? Então, essa energia vai ser fornecida pelos 16 ATP aqui,
e vai dar como produto 2NH3, ou seja, duas amônias, H2, que é o gás hidrogênio, ele vai ser liberado, junto com os 16 ADP e os 16 fosfatos que foram feitos a partir dessa quebra, né? Acontece que essa enzima nitrogenase ela é extremamente sensível à presença de oxigênio, então não pode ter oxigênio na presença da nitrogenase, porque senão ela não consegue fazer essa reação. Então, para isso, é formada nos nódulos radiculares de algumas plantas, principalmente as leguminosas, a proteína que a gente chama de leg-hemoglobina. Tem esse nome, é semelhante à hemoglobina no sentido que ela vai pegar o oxigênio e vai se ligar a ela justamente para prender esse oxigênio e evitar de o oxigênio interferir no funcionamento da enzima nitrogenase. É tanto que, se você pegar um nódulo radicular desse e abrir, por exemplo, você vai notar que ela tem uma cor levemente avermelhada justamente pela presença dessa leg-hemoglobina, né? Como dá para ver aqui. Vale também lembrar que a maioria dessas bactérias elas se associam a plantas justamente para ter essa proteção. Mas também existem bactérias de vida livre, né, que não precisam estar associadas a raízes de plantas nesse processo. Então, o nitrogênio, ele, na sua forma de gás, ele vai ser transformado nas suas formas absorvíveis, tanto pelos processos de fixação física, como pelos processos de fixação biológica, e vão ser assimilados pelas plantas, e vão ser consumidas pelos consumidores primários. Estes vão ser consumidos pelos secundários, que vão ser consumidos pelos terciários, e assim por diante, até o consumidor final. Então, esse nitrogênio ele vai entrar nessas cadeias tróficas através das suas formas orgânicas, que são produzidas primeiramente nas plantas. Então, nós, seres humanos, quase sempre agimos como consumidor final. Então, indiretamente, a gente está ligado nesse processo aí da dinâmica do nitrogênio. Então, por isso que a gente tem que entender como que as plantas absorvem esse elemento, né? Então, agora sobre o ciclo do nitrogênio em si, né? Ele vai começar com o processo de fixação, que foi o que eu já acabei de falar, mais ou menos, uma introdução, né? Então, vão ter dois tipos de fixação, na verdade, três, podemos dizer. A primeira fixação é a fixação física, que é aquela dos raios, que vai formar principalmente o nitrito e o nitrato, né? Também tem a fixação biológica, que é feita pelas bactérias fixadoras do nitrogênio, tanto nos nódulos como livres, mas principalmente as dos nódulos, as que se associam a plantas, né? Também tem um terceiro tipo de fixação que a gente poderia chamar de fixação industrial, que é feito exclusivamente por nós seres humanos, no sentido que a gente pega o nitrogênio na sua forma gasosa e transforma em nitrogênio que é absorvível pelas plantas. Isso que a gente pode chamar de fertilizantes, né? Então, a formação dos fertilizantes também pode ser considerada uma forma de fixação de nitrogênio. Bem, também vai ter uma forma de obtenção do nitrogênio no solo que é através da decomposição. Todos os seres vivos, plantas, animais, micro-organismos e etc., quando morrem, eles vão ser decompostos em matéria orgânica e entre elas tem o nitrogênio, já que é um composto que está presente nas proteínas, por exemplo. Então, esses compostos nitrogenados eles vão ser transformados principalmente em amônia, que é o processo que a gente chama de amonificação. Então, o resultado dessas decomposições de produtos nitrogenados quase sempre vai ser a amônia, né, por vias da decomposição. Uma coisa que a gente também pode lembrar é que a conversão de produtos nitrogenados de origem orgânica em origem inorgânica, como amônia, por exemplo, é um processo que a gente pode chamar de mineralização do nitrogênio, que é transformar o nitrogênio orgânico em inorgânico, né? Bem, então, uma vez que esse nitrogênio ele foi fixado em amônia, tanto pelas vias de fixação como por decomposição, que também gera amônia, essa amônia ela é um gás, né? Então ela pode se volatilizar para o ambiente na forma gasosa. Mas também ela pode reagir com hidrogênios, principalmente em meio mais ácido, formando amônio, que é o NH4+. O amônio, ele por si só, ele já pode ser absorvido pelas plantas, porém
ele também pode passar por outros processos de oxidação por outros tipos de bactérias que a gente chama de bactérias nitrificantes. O primeiro processo vai ser a oxidação do amônio em nitrito. Isso é feito por bactérias que a gente chama de nitrosomonas, por exemplo. Essas nitrosomonas, elas são bactérias quimiosintetizantes, ou seja, elas fazem quimiossíntese. Utilizam da energia dessa amônia que foi oxidada para fabricar os seus compostos orgânicos com o CO2, né? Então ela precisa da amônia e vai devolver na forma de nitrito. Um outro grupo de bactérias, chamadas de Nitrobacter, elas vão pegar esse nitrito e vão fazer a mesma coisa. Vão usar elas como fonte para quimiossíntese, utilizando junto com o gás carbônico para produzir os seus compostos orgânicos, devolvendo o nitrato, né, que é o NO3-. O nitrato ele também vai ser uma forma altamente absorvível, tanto pelas plantas como pelos demais organismos. Se esse nitrato for absorvido por micro-organismos, esse processo é o que a gente chama de imobilização do nitrogênio, já que o nitrogênio ele está sendo imobilizado, ou seja, ele está sendo roubado pelos micro-organismos, se é que podemos dizer assim, né? O processo de conversão de amônia em nitrito a gente pode chamar de nitrosação ou também de nitritação, né? Já que está formando nitrito. E o processo de conversão de nitrito em nitrato a gente chama de nitratação. O conjunto da nitritação e da nitratação é o que a gente chama de nitrificação. É um pouco confuso, mas dá para saber, né? E como eu disse antes, o nitrato, ele, por ser altamente solúvel, ele pode sofrer também o processo de lixiviação, que seria quando a água literalmente lava o solo e retira o nitrato dele, e geralmente ele vai em direção aos lençóis freáticos, né? Então seria uma das formas de perca desse nitrato para o solo. Então, esses são alguns dos possíveis destinos do nitrato, mas também tem um outro destino que é a desnitrificação, que é um outro grupo de bactérias, mais uma vez, que vão pegar esse nitrato e vão transformá-lo em N2O, que é o óxido nitroso. E o óxido nitroso ele pode vir a ser transformado em gás nitrogênio novamente, retornando para a atmosfera. Então, essa é basicamente a dinâmica do ciclo do nitrogênio em si, como podemos ver. Então, tudo isso que a gente viu até agora são os processos que vão gerar as formas absorvíveis de nitrogênio pelas plantas, que são duas, né? O nitrato e o amônio. A forma preferencialmente absorvível pelas plantas é na forma de nitrato, porque o amônio ele vai ser tóxico, né? Então, a maioria desses nutrientes eles vão ser absorvidos através das raízes. Caso o amônio seja absorvido, pelo fato dele ser tóxico, ele precisa rapidamente ser incorporado a alguma molécula orgânica, né? Geralmente essa molécula orgânica vai ser o glutamato, que vai formar a glutamina, que vai dar origem a outros aminoácidos, né? A outra forma absorvível é a forma de nitrato, que é a forma preferencial. Uma vez que esse nitrato ele for absorvido pela raiz, ele pode ter três destinos diferentes, né? O primeiro, ele pode ser armazenado em vacúolos para ser usado posteriormente. O segundo destino é ele entrar nos plastídeos, onde ele vai ser reduzido para amônio, que vai ser rapidamente incorporado a outras moléculas orgânicas, só que dessa vez dentro do plastídeo, né? E um outro destino do nitrato é ser transportado para as partes aéreas da planta através do xilema, né? Como dá para ver aqui, onde ele vai ser usado dentro de cloroplastos, não em plastídeos, né? Já que plastídeos estão presentes em células não fotossintetizantes. Então aqui está o esquema geral de como vai ser a absorção, principalmente aqui do nitrato, já que vai ser a forma preferencial das plantas, né? Então vamos destrinchar cada um desses processos de absorção desse nitrato. O primeiro processo após a absorção vai ser a assimilação, já que na absorção ela vai simplesmente colocar o composto para dentro, enquanto que a assimilação vai transformar esse composto em uma forma que seja utilizável, digamos assim, já que a planta não vai utilizar nem nitrato nem amônio na forma que está, né? Então ele vai ter que sofrer um processo aí de transformação. Então, a absorção desse nitrato ele vai se dar por via de simporte, ou seja, ele vai ser transportado para dentro da célula junto de um hidrogênio, né? Então, ele vai ser
transportado junto de prótons. E o primeiro passo que vai acontecer com esse nitrato vai ser a redução dele, né? Então ele vai ser reduzido pela enzima nitrato redutase. Como reagentes aqui, a gente vai usar o nitrato, o NADP reduzido, junto com o hidrogênio. Então são 2 prótons de hidrogênio, né? E os 2 elétrons que vão ser doados pelo NADPH, né? Como resultado, esse nitrato ele vai ser reduzido a nitrito, o NADP e a água que foi liberada dessa reação. Então, esse nitrito aqui ele foi formado no citoplasma, né? Então, o próximo passo vai ser esse nitrito entrar dentro do cloroplasto ou do plastídeo, né? Uma vez que esse nitrito está dentro do cloroplasto barra plastídeo, novamente ele vai ser reduzido. Dessa vez pela enzima nitrito redutase, né? Que vai usar como doador de elétrons não o NADPH, mas sim a ferredoxina reduzida. Essa ferredoxina é uma proteína de ferro, ela tem ferro na sua composição e ela faz parte do processo de fotossíntese, né? Então, ela que vai doar esses elétrons, que nesse caso são 6 elétrons, vai usar 8 prótons e o nitrito, né? Então, esses vão ser os reagentes e como produto vai dar o nitrito na sua forma reduzida, que seria o amônio, 6 ferredoxinas oxidadas, já que doaram os elétrons aqui para o amônio, e novamente 2 águas que vão ser formadas a partir dessa reação. Então, foi formado aqui o amônio, né? E agora esse amônio precisa reagir com alguma substância orgânica, já que ele vai ser tóxico, né? Então, ele vai reagir com o glutamato, que é um aminoácido que vai estar presente no interior desse cloroplasto. Agora vai entrar em cena um sistema que vai servir para reciclar tanto o glutamato quanto o amônio que está sendo formado aqui, né? E esse sistema ele se chama GS-GOGAT, que é quem vai fazer essa conversão tanto desse amônio como do glutamato em glutamina e oxoglutarato, que é o que a gente vai ver agora, né? Então vai entrar em cena aqui essa enzima glutamina sintase, né? Que é a GS, ela é uma ligase. E o que ela vai fazer é pegar o glutamato, que é um aminoácido que já estava presente aqui, vai pegar o amônio que foi formado a partir da redução do nitrito, vai pegar 2 elétrons e usar a energia do ATP para incorporar esse amônio ao glutamato, formando a glutamina, como dá para ver aqui. A única diferença do glutamato para a glutamina é que a glutamina ela tem um NH2 a mais, ou seja, ele tem um grupamento amina a mais do que o glutamato. Então foi formada aqui a glutamina a partir desse glutamato e desse amônio. Agora vai entrar em cena a outra enzima desse sistema, que é a GOGAT. GOGAT é uma sigla que a gente pode dizer que seria glutamina oxoglutarato aminotransferase. Oxoglutarato é a mesma coisa que alfa-cetoglutarato, aquele composto lá do ciclo de Krebs que novamente vai ser usado nesse sistema, né? Então, a glutamina que foi formada, ela vai reagir com um alfa-cetoglutarato ou oxoglutarato e vai depender de onde ela está para dizer quem que vai ser o doador de elétrons, nesse caso, né? Se for em um plastídeo, ou seja, em uma célula não fotossintetizante, quem vai doar os elétrons vai ser o NADH. Se for num cloroplasto, numa célula fotossintetizante, quem vai doar os elétrons vai ser a ferredoxina reduzida. Então, por isso que tem aqui NADH ou FEDHEAD, que pode ser um ou outro, né? Mas a função delas vai ser a mesma, né? Que vai ser doar os elétrons. Então, o que vai acontecer aqui é que a glutamina vai doar esse grupamento amina que ela recebeu para o 2-oxoglutarato, formando 2 glutamatos, né? Um que foi formado a partir dessa doação, né? Ele recebeu o grupo amina e virou o glutamato, que o oxoglutarato é a versão cetoácido do glutamato, ou seja, é o glutamato sem o grupamento amina, né? E a glutamina, que tem aqui os 2 grupamentos amina, perdeu um deles, né, e voltou a ser glutamato. Por isso temos 2 glutamatos agora, né? E por último, esse glutamato agora ele vai sair do interior do cloroplasto e vai sofrer outras reações para formar outros aminoácidos, né, que são necessários para as plantas, né? Então, primeiramente, esse glutamato ele vai reagir com um oxalacetato, a partir da enzima aspartato aminotransferase. Então, temos aqui um glutamato e um oxalacetato.
O que vai acontecer é que o glutamato vai doar o grupamento amina para o oxalacetato, virando aspartato. O oxalacetato com o grupamento amina, ele vira o aspartato. E o glutamato sem o grupamento amina, ele volta a ser 2-oxoglutarato, que é a mesma coisa que o alfa-cetoglutarato. Então ele volta a ser isso. E agora o aspartato ele vai sofrer uma outra reação, novamente por uma ligase, no qual vai ter uma glutamina, e essa glutamina vai doar um grupo amina dela para o aspartato. O aspartato, quando está com 2 grupamentos amina, ele vira asparagina, da mesma forma que o glutamato, quando está com 2 aminas, vira uma glutamina. Então, foi formada aqui a asparagina. E a glutamina, que tinha 2 grupamentos amina, voltou a ter um só, então ela virou glutamato novamente, né? Essa reação ela vai ser mediada pela AS, a asparagina sintetase. Então, formou aqui a asparagina, que também vai ser um aminoácido, mas que vai dar origem aos demais aminoácidos a partir de reações de transaminação, várias reações que vão transferir grupamentos amina entre si para formar os demais aminoácidos, né? Por consequência, para formar as proteínas das plantas, as proteínas necessárias, e outros compostos que também são igualmente necessários, como, por exemplo, a própria clorofila, né? Que também vai ter o grupo amina nela.